E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Gabriel Castanho do canal Santos On e estamos aqui iniciando um projeto, eu, Vinícius Figo e o Breno, para falar sobre o Santos. E esse é o nosso primeiro vídeo e a gente vai falar sobre a estreia do Santos no Campeonato Brasileiro que ocorre amanhã, no caso no sábado, contra o Bahia, dia 29 de maio. E queria saber quais são suas expectativas para o jogo de amanhã, diante da eliminação na Libertadores no meio da semana. Cara, primeiramente, uma honra estar participando do projeto com você e com o Sempre, Breno. sempre. Hoje nós dois, mas para falar desse time que tanto amamos e que tanto nos faz sofrer, como foi na última quarta-feira, mas sobre o confronto de amanhã, sábado, né, contra o Bahia, eu vejo um jogo muito difícil. O Bahia é muito forte jogando em casa. Temporada passada mesmo, o Santos perdeu por 2-0 lá na última rodada do Brasileirão. E hoje, né, no sábado, no caso, o Santos vai enfrentar uma equipe muito bem arrumada do Bahia, com dois jogadores principais, que é o Gilberto e o Rodriguinho. E vejo eles como as duas peças fundamentais que o Santos tem que anular para conseguir sair vitorioso. E um time que vem mordido de uma derrota na Sul-Americana pelo meio da semana, contra o time que era dado mais fraco do grupo. O Bahia perdeu de 4-2 em casa para o time uruguaio Montevideo City York, que é do Foi, grupo City. foi em casa ou foi fora? Enfim, Foi perdeu. em, foi em casa, perdeu em casa em Pituaçu, se não me engano, né? É, acho que Por é, deve 4 ter a, sido. por 4-2. Foi Então o 4x2. Bahia vem mordido para o jogo também, precisando dar uma resposta. E o Santos é impressionado pela eliminação. Tomar cuidado porque, na minha opinião, vai ser um jogo bem perigoso. Sim, e o que a gente tem que falar também é sobre a fase dos dois laterais do Santos e a fase da zaga em si. Eu queria falar que eu acho que na verdade, a maior culpa o maior problema na fase defensiva do Santos são as laterais, porque a gente viu no segundo gol, por exemplo, do Barcelona de Guayaquil, o Felipe Jonathan ele larga o atacante e o Luan Pérez tem que cobrir, aí acaba dando espaço no meio e aí fica complicado pra ficar cobrindo, todo jogador tem que cobrir espaço por causa da falha de um jogador, que no caso foi o Felipe Jonathan. E o Pará na lateral direita também não vem bem diferente, né? Ele vem falhando muito e não vem também apoiando ofensivamente e também tá sobrecarregando bastante o Kaique. E eu acho isso um problema muito grande porque o Santos precisa corrigir isso, senão vai tomar muito gol que nem tá tomando que nem tomou no Campeonato Paulista e que nem tomou na Libertadores. E a gente sabe que o brasileiro não tem margem para erro se o Santos quiser brigar por alguma coisa grande ou não quiser passar sufoco no campeonato. O que tu acha? Eu concordo. Para mim, dos cinco jogadores do campo defensivo do Santos, o João Paulo, o Pará, Kaique, Luan Pérez, Felipe e Jonathan, o João Paulo, o Luan Pérez e o Kaique não vêm jogando mal, mas as laterais estão comprometendo muito a equipe do Santos. O Luan Pérez e o Kaique, dificilmente a gente aponta falhas deles em gols que o Santos tem tomado. O Sim, que a gente pode apontar é o Felipe Jonathan não acompanhou, o Luan Pérez teve que fazer a cobertura e o meio ficou aberto. sim. Porque quando ele vai fazer a cobertura, ele vai abrir um espaço. E isso tem acontecido direto. Tanto que quando o Diniz chegou, até estava. Eu lembrei daquele time do São Paulo do ano passado que jogava com três zagueiros. Não sei se você vai concordar, mas eu vejo isso como uma boa solução para a equipe do Santos. Porque o Luan Pérez e o Kaique já demonstraram ser zagueiros que sabem sair para o jogo. O Felipe Jonathan, como ala esquerdo, poderia render bastante, já que rendeu como meia com o Sampaoli. Eu vejo no banco do Santos o Madison, que por mais que não tenha 100% de aprovação dos torcedores, dificilmente alguém acha ele pior que o Pará. Então ele um pouquinho mais avançado, conseguindo fazer essa linha de fundo com o Marinho, chegando, auxiliando no ataque e também na defesa quando necessário, pode ser uma formação interessante, né? Sim, sim, eu acho que o Santos tem que treinar várias formações porque fica muito manjado se o Santos seguir só uma formação, só uma tática o campeonato inteiro, os adversários começam a perceber. E é interessante que tu tenha mais de uma formação para usar, porque acaba confundindo os adversários e fica legal de ver. O legal de estudar a tática, principalmente, é ver as variações e como o time pode jogar bem em duas, dois jeitos diferentes, né? Com três zagueiros, com quatro jogadores na fase defensiva. Então, eu também gosto dessa ideia de um time com três zagueiros, principalmente
pelo caso das laterais do Santos, que se for usar o Maddson é bem mais ofensivo, e se for usar o Felipe Jonathan também é bem mais ofensivo. E queria falar também que o Santos contratou o Marcos Guilherme e o Moraes. Um veio do Internacional, que foi o Marcos Guilherme, e o Moraes veio do Mirassol. E eu acho que eles podem ser usados durante o Campeonato Brasileiro, por conta de ser um campeonato muito longo, né? 38 rodadas, e não tenho dúvida que eles vão ser usados. E espero que eles deem conta do recado, porque o Moraes, por exemplo, ele veio do Mirassol, um time que com todo respeito, jogou a Série D. Jogar a Série A é uma coisa muito diferente, sabe? E o Marcos Guilherme veio do Internacional, já jogou no São Paulo, espero que ele possa ajudar o elenco do Santos. Eles podem estrear amanhã, né? Eles estão no bid, então mais peças Sim, aí para elenco do Santos. isso mesmo, os dois já estão regularizados. O Marcos Guilherme, se eu não me engano, entrou hoje no bid, o Moraes já estava desde quarta-feira. E uma coisa que eu acho boa dessas contratações, eu particularmente não conhecia o Moraes, o grande. Como que é o nome dele? Onitlase. Onitlase, o grande Onitlase, né? Em homenagem ao avô dele, que é o nome ao contrário, que é Isaltino. Isso. O Moraes, eu não o conhecia. Quando eu fui ver os últimos jogos do Mirassol no campeonato, vi que ele não estava entre os titulares, eu me assustei. Porém, fazendo uma pesquisa mais profunda, eu vi que ele estava com Covid nessa reta final, no jogo então já me tranquilizou um pouco. Imagina, ia ser complicado. Então já me tranquilizou Reserva do Mirassol, o Santos pegar emprestado ainda, nem ter dinheiro para comprar já é preocupante, mas tudo bem. Aí eu fui olhar os números dele, vi que ele fez uma campanha muito boa junto com o time do Mirassol, que foi semifinalista desse Paulista. O Mirassol é um bom time, um bom time. Sim, e na minha opinião, o Santos tem que partir para isso mesmo. O Santos fez muito sucesso há tempos atrás com jogadores que poucos davam atenção. Sim. O Santos contrata, um exemplo mais que veio recente na minha cabeça, o Santos contrata o Lucas Lima do Sport, sendo um cara qualquer no futebol. Se você trombasse com o Lucas Lima na padaria, tava suave, tu não ia tirar foto com ele. E foi um baita jogador. E sobre o Marcos Guilherme, eu vejo muito as contratações pela versatilidade do jogador. Ele no Inter podia não ser o titular absoluto, mas ele é rápido, tem uma finalização ok, e o Santos está pisando de rodô pelo lado de campo. Pode parecer um exagero, mas o Marinho está machucado há mais de 3 semanas. Pois é. Só deu certo o Ângelo. A gente colocou Alanzinho, Lucas Venuto, por mais que pouco, Copete, e não vai. Então, e o Ângelo tem 16 anos, né? O cara é mais novo que a gente, pô. O Ângelo, ele pega a bola, é até engraçado, porque parece que ele é o mais experiente do time. Sim. Ele pega a bola, finta 2, 3 e não aparece ninguém. E também é normal oscilar nessa idade, né? A gente não pode depender do Ângelo como um reserva imediato ou até como titular na ponta direita do Santos. E por isso que o Santos tem que observar bem o mercado, já que não tem dinheiro, fazer essas contratações pontuais interessantes, né? Porque o Campeonato Brasileiro e as outras competições necessitam de elenco. E ainda mais no Campeonato Brasileiro, que na minha opinião vai ser um dos mais difíceis desses últimos tempos, por conta dos 6 times principais, 6 times favoritos, e dos outros coadjuvantes que acabam aparecendo mais forte que o Santos. Por exemplo, o Red Bull Bragantino tem um trabalho que vem desde o ano passado, o Ceará não é diferente, boas equipes. Então o Santos tem que trabalhar bastante, tem que jogar o seu máximo para conseguir almejar coisas grandes, ou pelo menos não passar sufoco, né? Sim, eu concordo. Se a gente for ver equipes que não lutam diretamente pelo título, a gente tem uns trabalhos muito bons nessa temporada. O próprio técnico do Fortaleza, que eu não conhecia, que é o Voivoda, eu não sei pronunciar o nome. Voivoda. Ele, se eu não me engano, está invicto com a equipe do Fortaleza, foi campeão cearense, então faz um trabalho legal, é um time chatinho que o Santos ainda não conseguiu ganhar desde que voltou para a Série A do Fortaleza. Sim. Então tem esses times que o Santos vai ter que se preocupar bastante para não perder esses pontos bobos. Porque na minha visão, até por um longo da temporada, a realidade do Santos do brasileiro, a gente quer que dispute título como torcedor. Mas analisando o elenco, o momento e o período de reconstrução que o Rueda já falou algumas vezes, é um time que vai lutar por uma Sul-Americana, às vezes pode até flertar com o rebaixamento,
Mas a camisa Santos também sempre acha que vai dar ruim, nunca dá. Então vamos ver também Espero que como é. não, né? Espero que não também, mas vamos ver como que é essa temporada. Até ia te fazer essa pergunta, o que tu achava, o que você tem achado do Lucas Braga, cara? Porque ele foi um cara que foi muito criticado e que tá chamando a responsa pra caramba. Sim, o Lucas Braga calou minha boca de muitas maneiras. Quando ele ano passado jogou muito as quartas contra o Grêmio e a semi contra o Boca, ajudando mais taticamente, já comemorei bastante essa melhora dele, mas essa temporada ele vem sendo protagonista tecnicamente também. Vem fazendo gols, fazendo jogadas pela ponta esquerda, coisa que a gente não via ele fazendo no passado. Então a gente vê uma evolução muito grande do Lucas Braga e a gente fica feliz, porque é um cara que a gente sabe que é santista, que agrega muito no nosso elenco e pode ajudar muito o elenco nessa campanha no Brasileiro e nessa temporada de 2021. E eu acho que é importante também não ter só com o Lucas Braga, mas principalmente com os jovens. O Lucas é um jovem também, se eu não me engano, tem 21, 22 anos, não sei. Mas Por os aí, mais por aí. jovens mesmo, o torcedor tem que ter paciência. Porque a gente sabe que o clube está numa fase de reconstrução e a gente tem os garotos como principal mercadoria e principal ativo no mercado e também em campo, né? Porque a maioria dos que jogam são garotos. Então a gente depende deles para um sucesso dentro e fora do campo. Então, paciência com o Fernando Diniz, porque a gente sabe que o trabalho dele ele trabalha, ele não é um técnico que fica parado e aceita o mesmismo do futebol brasileiro, mas a gente tem que ter paciência porque é o que a gente tem para hoje e apoiar porque é o que esses jovens e o técnico precisa, sabe? Nessa fase de reconstrução, o apoio é muito importante e a gente entender a situação que o Santos se encontra. Eu concordo, e para mim uma frase que tinha que ser mais usada é que os jovens não estão prejudicando o Santos nessa má Não, fase. Quem está longe prejudicando é disso. o senhor Marcos, vulgo Pará, cara prejudica a equipe. O Felipe Jonathan não tem jogado bem. É, Quem mais? Assim, o Giamota, elogiar o Giamota é complicado, mas ele tem jogado bem. tem jogado bem. Tipo, mas tem um histórico que não é tão bom, entendeu? Então é esses caras que o torcedor fica um pouco ressabiado. Mas, analisando assim, o mercado, o Santos que está se aproximando do Diego Tardelli, acho que deve concretizar essa negociação, porque vi que o jogador estava interessado Sim. pelo contrato de produtividade. O Santos conseguindo trazer esses jogadores mais experientes para agregar e passar instruções aos jovens, porque os jovens aprendem muito também com os jogadores experientes. Pode dar certo essa mescla no time do Santos, como deu exemplo a mim que é claro, que foi a parceria Ricardo Oliveira e Gabigol no Santos. Sim. O quanto o Gabigol aprendeu de posicionamento com o Ricardo Oliveira também. O Santos precisa monitorar o mercado mesmo e entrar com força nesse Campeonato Brasileiro, porque ele é muito importante pra mim, ou acho que pra toda a torcida santista. Eu acho que o Campeonato Brasileiro ele é muito legal de se assistir. Ele é um campeonato que é emocionante e, querendo ou não, apesar do baixo nível técnico encontrado aqui no Brasil, são jogos legais. Então você consegue parar pra ver. E é isso, a gente espera que amanhã o Santos estreie com um resultado bom lá em Pituaçu e que possa dar uma arrancada aí nesse começo e começar bem o Campeonato Brasileiro. Só queria fazer um último adendo, que o Grêmio anunciou a contratação do Douglas Costa esses últimos dias. O Douglas Costa deixava o Lan no chão. O Felipe Lan, imagina o Pará, cara. É, É a gente tem um problema, inacreditável. é o que eu falei. Os seis principais times do Campeonato Brasileiro são bons, muito bons. Tem jogadores muito bons e o Santos vai ter que compensar isso na força do trabalho, na tática e da força dos seus jovens. E a gente espera que isso comece amanhã. O Santos deu uma virada aí nessa fase ruim que vem passando e o Santos vence amanhã. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo que deve sair amanhã ou domingo, sábado ou domingo, para falar sobre o jogo, o pós-jogo do Bahia. E a gente vai trazer muitos assuntos durante esse ano, essa temporada, para vocês. É isso, um abraço. E siga a gente no Instagram também. A gente vai criar uma conta no Instagram, a gente já deixa aqui na descrição e segue lá a gente e acompanha nosso trabalho. Valeu!
Falou, rapaziada.